Tava bugada? Então, deixa eu só anotar aqui, tá? Tá. Calma aí. Quem é a Ana Cláudia mesmo? É o Noah? Ah, tá. É, Noah, não tava te vendo, só tava vendo as tuas costas, daí não dá, né? Ana Clara, eu gosto tanto dessa árvore cheia de pássaros que tu tem aqui atrás. É pássaros? Não, é folha, né? Só folhinha, né? Que bonito. Tem uns pássaros também, Tem. tipo ali, ó. Ah, é aqui do lado. É. Mas eu achava que aqui era um pássaro pousado. Não, mas tem também, tipo assim, aqui, ó. Ah, então é. Então é isso. Acho tão bonito. Ali também tem um. Uhum. Bem bonito. Ah, então, Andrei. Câmera aberta, né? O Noah. A Isabela. Yuri. Evelyn. Grazi. Boa, tá a câmera da Grazi. Bernardo. Aqui, prof. Dani. Ian. Fabiola. Quase todos, que legal. Henrique. O Pedro. Vocês receberam a nota por e-mail das apresentações ou não? Sim. Sofia. Eu não. Ah? Quem que não? Quem não recebeu? Eu não recebi. Evelyn? Fabiola. Não recebeu, Fabíola, mas eu mandei para tua mãe. E-mail dela, né? Sim, mas eu já vi, não chegou ainda. Ué? Já foi Essa semana pergunta, passada. Ah? O que é? Eduardo. Tá, pessoal. Então, vamos ver aqui. A gente vai dar uma revisada rápida, tá? Antes de voltar para o PowerPoint, porque eu achei que ficou muito travado na aula passada, tá? Aqui. Ah, mas antes tem o seguinte. Antes de tudo, tem a apresentação. Ó, eu mandei isso aqui para casa para vocês, ó. Abaixa a programação para a semana. Durante essa semana, daremos continuidade ao estudo da classificação dos seres vivos. Dois alunos que, segundo me chegou até mim, né, tiveram problemas com a internet, com o celular, não sei o quê, apresentarão seus trabalhos sobre a adaptação dos seres vivos, nessa terça-feira. São Davi e Isabela Medeiros. Foi mandado isso para casa. Na quarta-feira, vocês têm que fazer o exercício de olho no tema da página 75. No caderno, a gente vai corrigir em aula, tá? Então, foi isso que foi para casa para vocês. Então, antes de reiniciar aqui o estudo da classificação, queria que a Isabela apresentasse o trabalho, então, porque o Davi também, o Davi não tá, né? O Davi ficou de apresentar, também não tá. Até foi combinei com a mãe dele por e-mail, mas não sei o que aconteceu. Ou vai chegar atrasado, não sei, tá? Marquinhos, Prof, foi? desculpa. Prof, então, eu fiz uns slides, mas eu não sei como é que coloca. Ah, mas tu vem dizer isso agora na aula?
Tem um Não. grupo de colegas que já apresentou. Podia ter perguntado para eles como é que coloca, né? Alguém quer ensinar para ela como é que coloca? Tem Gente. um botãozinho ali chamado apresentar agora, daí tu clica e vai apresentar a tela do seu telefone. Beleza? Aqui, ó, tá no Meet, né? Então, tu tem que baixar aí primeiro tu baixa o PowerPoint, depois tu vai aqui no apresentar agora, tá? E pode colocar a tela inteira. E aí vai aparecer, tu começa a apresentar, tá? Entendeu? Prof, eu posso mandar pra alguém tipo, coloca pra apresentar pra mim, por favor? Mas tu não entendesse, é só tu ir aqui onde tem aqui, ó, apresentar agora. Tá? Aí tu clica ali e bota a tela inteira. Daí vai aparecer. No celular é diferente, mas é só clicar nos 3 pontinhos ali em cima que vai ter a opção apresentar agora. Alguém, se ela mandar para alguém bota para ela? Apareceu, ó. Tá aparecendo, Isabela. Calma aí. Tá aparecendo, prof? Camuflagem. Tá. A gente ia fazer pelo tema camuflagem, e aí eu escrevi um texto aqui no meu caderno e tem mais uns pra cá. Aí usei mais o tema do louva-a-Deus, certo? Aí, ó, o louva-a-Deus, ou Deus-cavalo, são insetos pertencentes à ordem Mantioda, do grego mantis, profeta. Lidos emergencial. Seus corpos são geralmente alongados e estreitos, semelhantes a bactérias, com um comprimento entre 8 e 17 centímetros. Existem muitas formas, cores nesse grupo, geralmente relacionados a estratégias de disfarce e imitação. Existem cerca de 1.400 espécies, 430 gêneros e 15 famílias. Seu nome comum deriva do fato em que os membros anteriores referem-se à posição das mãos durante a oração. Os animais referenciados na China, ou até no estilo Kung Fu, inspirados em seus esportes. Também há registros de civilizações antigas como Grécia, Egito e Rússia. Não, Assíria. Uhum. É isso? Isso sim. Gente, aquilo que eu falei, né? Se vocês fazem um trabalho para ler o slide, não precisa ler. Só botar o slide ali que todo mundo aqui lê, né? E já expliquei para vocês o que é um trabalho de pesquisa, muitos já entenderam, muitos na hora da explicação vão lá e falam sobre aquilo que pesquisaram, e dá para ver que pesquisou mesmo, porque está empolgado, porque conta um monte de coisa. Não foi o caso de alguns alunos aqui, né? E outros vão lá e pegam um texto e lê, como também foi o caso de muitos outros aqui, tá? Então, assim, ó, nós já estamos indo para o terceiro trimestre, né? E vocês têm que ter É a reta final agora, gente, né? Tem que ter responsabilidade com as coisas. Tem que ler as coisas que são mandadas para cá. Tem que ouvir o que o professor fala, certo? Então, aconteceu muita coisa nessa turma. Desde copiar coisa da internet para me mandar literalmente copiado, assim, como se não fosse a coisa mais fácil descobrir se foi copiado ou não, né? Outros não seguem aquilo que a gente fala, eu venho falando isso várias vezes, apresentar um trabalho, mostrar um trabalho, não é chegar e simplesmente ler, né? Mas ainda continuam fazendo isso.
atrasando a atividade pra caramba, né? Tá tudo, gente, se vocês pensarem, tá tudo à disposição de vocês, né? É só entrar no site da escola, lá tá todas as atividades por semana, por matéria, tudo certinho, certo? Então, ainda falta o Davi apresentar, o Davi não entrou ainda, né? Ou já tá aí o Davi? Não, né? Bom, o Davi não entrou ainda, não sei como é que vai ficar, ainda falta entregar. Mais alguém aí falta me entregar alguma atividade? Deixa eu ver aqui já para a gente dar uma olhadinha. Eu acho que. Falta. Falta o João Gabriel entregar a atividade 2, o Noah e o Yuri. O Yuri já entregou, né, Yuri? Refez a tua, né? O Noah é porque eu não consegui ler. Recebeu o meu recado, Noah? Eu não consegui ler a tarefa que tu me mandou? Não? Mas eu mandei. Eu devolvi, eu mandei um recado para ti. A tarefa que estava lá no Classroom que era para fazer. Mandou, só que eu não consegui ler. Letra pequena, apagado. Gente, eu coloco isso no pedido da tarefa. Não é? Para fazer legível, para tudo. Não adianta mandar por e-mail se mandar mesmo. Acho até que era por e-mail essa tarefa, né? Ou era no Classroom? Não, essa era no Classroom. Né? Eu não consegui ler. E o João Gabriel também não mandou. O Davi. Então, são esses alunos que não mandaram. Davi, João Gabriel, o Noah mandou, só que eu não consegui ler. E o Yuri... o João Pedro Calone também não mandou. João? Tem que mandar a tarefa. Mas não é só a câmera quebrada, querido. O problema é a letra, muito pequenininha, não consegui ler, certo? E agora eu estou mandando de volta os trabalhos, alguns eu não estou nem corrigindo, e quando é em segundo prazo já, eu nem aceito mais. Porque assim, gente, vocês sabem ler? Está escrito. Né? Se for fazer manuscrito, faça com letra legível. Uma letra minúscula, fotografada, não é legível. Vocês acham que é? Passei trabalho também com tarefas de outros aqui que eu mandei recado também. Lá no Classroom eu mandei recado. Olha, próxima vez eu não vou aceitar. Porque eu não consigo corrigir. Tá? Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Se orientem porque vocês têm prazo de entrega para até o dia 6, né? Se eu não me engano, para tarefas atrasadas. Eu não sei se já foi mandado o bilhete para casa sobre isso. Já foi mandado? Ou não? Tá? Tá, Kiana? Vamos lá. Voltando aqui, ó. Quem é que sabe me dizer, daquela aula truncada que foi, que estava travando tudo, o que é importante classificar os seres vivos? Para ter uma organização melhor, para ser estudado melhor e tal. Isso mesmo. E classificação é baseada... Como que é? exemplo do supermercado e tal, de organização dos produtos e tal, é como se fossem os animais que têm essa organização. Isso. A gente tem que ter uma organização. Quanto mais organizado tiver, mais classificado, mais fácil de estudar, né? E os critérios, gente? É sempre baseado em critério.
Atualmente é baseado em que critérios que a ciência se baseia hoje para classificar os seres vivos? E aí no livro de vocês. Hein? Tipo, quais são os critérios que usa para classificação? Tipo, para poder classificar? Quais são os critérios que hoje, né, são usados para classificação? Porque antigamente, se vocês verem ali na página 73, antigamente Aristóteles gostava muito da natureza, é o filósofo Aristóteles. E ele observava muito, e ele gostava de fazer as classificações dele. Tanto é que ele fez, chegou a construir um sistema de classificação. Mas ele classificava tipo assim, animais, ele classificava em animais com sangue e animais sem sangue, né? 2 grandes grupos, os que tinham sangue e os que não tinham sangue, né? Plantas, ele classificava por tamanho, então classificava árvores, arbustos, ervas, né? Ele classificava desse jeito, certo? Hoje em dia, a gente usa como critério de classificação, alguém falou ali, um ancestral comum, né? Qual é outro critério que se usa também? A história evolutiva? História evolutiva, o ancestral comum, grau de parentesco, né? Isso mesmo, o grau de parentesco, tá? Então, gente, aqui na página 73, vocês têm lá a historinha do Aristóteles, né? Classificava em animais com sangue e animais sem sangue. Depois, o Teofrasto, que era discípulo de Aristóteles, classificou as plantas utilizando como critério o tamanho, né? Então, ele dividiu as plantas em árvores, arbustos e ervas, né? Aí aqui tem o gráficozinho da classificação do Aristóteles. Olha só que barata a classificação que ele fez. Ele botou assim, animais com sangue, sem sangue. Com sangue como? Baleia, lagarto, pardal, lambari, tudo no mesmo grupo, né? Que maravilha. Sem sangue, corpo duro, como abelha. Ele devia ter também animais sem sangue. Tem, corpo maleável, né? Aí, com carapaça, sem carapaça. Com carapaça, um marisco, por exemplo. Sem carapaça, a água viva, né? Então, era uma classificação aleatória, não tinha muito a ver com grau de parentesco, com a história evolutiva, né, do ser vivo, enfim, um ancestral comum, ele não observava mais característica morfológica, né, aquilo que ele podia ver, tá? Bom, então, até o começo do século XVIII, esses critérios sofreram poucas modificações. Veja bem, até século XVIII, hein? Não é tanto tempo assim. Alguns naturalistas classificavam os animais de acordo com seu modo de locomoção, certo? Outros, conforme o ambiente em que viviam. Por exemplo, aves, morcegos e insetos eram classificados como animais aéreos. Mas olha só, né? Ave, morcego, a diferença, morcego é mamífero, né? Não tem nada a ver com a classe das aves. Inseto é um invertebrado, junto com vertebrados, né? A classificação toda doida, tá? Mas hoje sabemos que eles são muito diferentes entre si. Essa classificação são consideradas artificiais, porque não levam em conta o grau de parentesco, a história evolutiva, né? E o ancestral comum, tá? A classificação utilizada pela ciência atualmente é natural, isto é, agrupa os seres vivos de acordo com a relação de parentesco evolutivo entre eles. De maneira geral, quanto mais semelhanças duas espécies apresentarem entre si, mais próximo é o seu grau de parentesco, né? Então, vocês lembram no PowerPoint, eu não sei se lá travou,
mas eu mostrei um gráfico, né, que mostrava. Quanto mais eu vou enxugando as características taxonômicas, né, mais semelhança os seres vivos têm entre si. Por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar aqui, apresentar aqui para vocês, tá? Me avisem se fosse travar. Vamos ver se é desse PowerPoint que está travando. Apareceu ou não? Não, Ah, Não, prof. não. não? Ah, meu Deus, peraí. Eu acho que esse trem aqui que está travando tudo. Vou de novo. Agora apareceu. Apareceu? Então tá. Aqui, ó, desse slide aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu falei que domínio é uma categoria taxonômica bem nova, né? Que não existia antes. Então, a gente tem o domínio eucária, que tá em todos os seres eucariontes estão aqui. Então, é um grande grupo. A semelhança entre os seres que estão no domínio eucária, por exemplo, não é tão grande assim, porque aqui no domínio eucária está desde uma formiga até um protozoário, certo? Até um fungo, certo? Então, tem muita diferença entre os seres. Tem elefante, tem tudo aqui, né? Aí, quando eu venho para o reino, eu já vou separando mais nos reinos, né? Vou ter mais semelhança entre os seres vivos. Por exemplo, aqui nos reinos, eu vou ter o reino animal. Dentro do reino animal, os seres vivos têm mais semelhança entre si. Eu vou ter o reino vegetal. Dentro do reino vegetal, os seres vivos vão ter mais semelhanças entre si. Aí eu vou indo. Vamos supor, se eu pego um reino, vou para o filo, é uma divisão dentro do reino. E nesse filo aí, eu vou ter indivíduos mais parecidos ainda, certo? Dentro desse filo, eu vou formar as classes, que são grupos mais parecidos ainda. Aí as ordens, as famílias, o gênero, até que eu chego na espécie, certo? Que é onde é o grupo onde eu vou ter a maior semelhança entre os grupos, tá? Entre os seres vivos, certo? Ó, aqui eu vou mostrar para vocês uma classificação dentro só do reino animal, tá? Dentro do reino animal aqui, certo? Eu peguei o filo Chordata. O que significa isso? Eu peguei um grupo de animais onde todos têm coluna vertebral, certo? Ou notocorda, tá? Aí, dentro desse grupo, né, que tem coluna vertebral, eu peguei aqueles que apresentam mamas, que fazem parte da classe mamália, ou mamíferos, certo? Dentro dos mamíferos, desse grupo dos mamíferos, que todos têm mama, eu tenho vaca, cabrito, carneiro, leão, tigre, gato. Aí eu fui lá e peguei só um grupo dos carnívoros, então, a ordem carnívora. Aqueles seres ali, aqueles animais, têm mais semelhança entre si ainda. Dentro dessa ordem dos carnívoros, né, eu selecionei a família dos felídeos, certo? Da família do gato, certo? Que são da pantera, do tigre, a família dos felídeos, que tem mais característica ainda entre si. Dentro dessa família, eu escolhi o gênero Felis. Então, esses seres vivos têm mais semelhanças, tá? E aí, dentro desse gênero, eu vi que existia várias espécies. Por exemplo, eles são muito parecidos, mas existe o Felis concolo, o Felis rufus, o Felis silvestris, o Felis manu, o Felis linix. Cada um desse é uma espécie dentro desse gênero aqui, ó. Tá? Certo? E aqui tem o Felis silvestre, que é o nosso gato, tá?
Deixa eu ver uma coisa. Gente, até aqui, alguma pergunta? Hein? Ou tá Não. tudo tranquilo, assim? Tudo tranquilo? Tudo caminhando bem? Tá. Vamos ver aqui, ó. A primeira, no livro de novo, tá? Voltamos para o livro, página 73. A primeira tentativa de classificação com base em características estruturais ou anatômicas foi realizada em 1735 pelo naturalista e médico sueco Carl von Linneu, tá? O sistema de classificação utilizado hoje é o mesmo desenvolvido por ele, porém com algumas modificações. Esse sistema foi publicado em seu livro Sistema Naturae, tá? E aí vamos ver o sistema de classificação de Linneu, aqui na página 74. Deixa eu só falar um pouquinho, rapidinho aqui com o Davi. Davi? Davi? Preparou a tua apresentação, Davi? Davi? Davi, tu vai ficar sem essa nota, porque já teve chance, tu foi da turma, nós ficamos 2 semanas apresentando. Tu sabia, tu ficou por último para apresentar. Te deixei para ser o último, para tu ter bastante tempo para se organizar e apresentar. Aí tu veio, apresentou, mas deu aquele rolo todo, que aqui não foi uma apresentação, né? Vamos concordar, né? Só rever a gravação. Aí tu teve mais esse período para fazer, Davi, tu tem que te organizar, tem que dar o jeito de apresentar amanhã esse trabalho, senão tu vai ficar sem essa nota. Tá bom? Porque eu combinei até com a sua mãe o e-mail para que tu apresentasse hoje, tá? É mais uma chance. Tenta te organizar, senão não vai dar certo, tá bom? Tá, continuando aqui, gente. Sistema de classificação de Linneu. No sistema proposto por Linneu, a espécie é a unidade básica de classificação. A espécie é formada por um grupo de indivíduos semelhante, em condições naturais, são capazes de se reproduzir e dar origem a descendentes férteis. Então, o que determina uma espécie? É quando indivíduos, né, conseguem cruzar, deixar descendentes férteis. Porque às vezes acontece de indivíduos de espécie diferente, com grau de parentesco próximo, claro, não pode ser também assim, um cavalo e um elefante, né? Uma elefanta, certo? Mas com grau de parentesco certo, eles cruzam, só que eles não deixam descendentes férteis, certo? O que significa isso? Significa que eles não pertencem à mesma espécie, certo? Por exemplo, nós pertencemos à espécie Homo sapiens, certo? Então, independente da etnia que a gente tiver, se a gente é branco, se é negro, se é pardo, se é amarelo, independente do que, asiático ou o que for, nós podemos cruzar e deixar descendentes férteis. Por quê? Porque nós pertencemos à mesma espécie, certo? Deu para entender o conceito de espécie? Então, a base para a classificação que o Linneu fez, né, é a espécie, tá? As diferentes categorias de classificação, gente, são chamadas de categorias taxonômicas ou táxons. Eu também já tinha falado sobre isso. Cada grupo daquele que eu mostrei ali no slide é um táxon, certo? A ciência que estuda e que forma esses grupos, né,
define esses grupos é a taxonomia, certo? Quando a gente faz faculdade de biologia, a gente tem a disciplina de taxonomia animal, taxonomia vegetal e por aí vai, tá? Foram ampliadas em relação à proposta de Linneu. No atual sistema de classificação, espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros semelhantes agrupados em uma mesma família. Famílias semelhantes são reunidas em uma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. Classes semelhantes são agrupadas em um filo. Filos semelhantes são agrupados em um reino. É aquilo que eu falei ali no slide, né? Mostrando desde o domínio, certo? E aí, vamos supor, eu tenho um domínio eucário, onde todos são eucariontes. Só que dentro desses eucariontes tem muita diferença, então eu vou agrupando. Agrupo primeiro em reinos, né? Depois eu agrupo em filo. E aí eu vou agrupando. Até eu chegar num grupinho da espécie, que é o que tem mais semelhança entre si, tá? Então, deixa eu continuar aqui com a minha apresentação no slide. Até aqui, nenhuma dúvida, mesmo? Todo mundo está entendendo? Está entendendo, João Pedro? Tá? Marquinhos? Oi, prof. Está entendendo direitinho? Aham. Tá Classificação entendendo? de serviço. Classificação de serviço. Davi, tá entendendo, Davi? Chegou atrasado, mas tá entendendo? Ah, qualquer coisa pergunta, tá bom? Opa. Vamos lá, vamos apresentar de novo aqui. Você já viu? Nomenclatura biológica. Tá? Uma tentativa, gente, isso aqui é bem importante, ó. Por que existe uma nomenclatura científica, uma nomenclatura biológica, né? Existe para universalizar os nomes de animais e plantas. Me respondam aí, por exemplo, de quantos nomes vocês conhecem o cachorro? Como é que é que outros nomes se dá para cachorro? Cão. Então, o que mais? Bucica. Bucica para cadela, é verdade. Cadela, Aqui em né? Floripa. O que mais? Também. No Rio Grande do Sul se chama Cusco. Popularmente eles chamam o cachorro de Cusco. O que mais que cachorro é chamado? Então, Cusco, daí se tem cadela, tem bucica. Na verdade, o Cusco normalmente é para vira-lata, tá? Eu sei, pois é, vira-lata, né? Vira-lata, aqui, vira-lata, cachorro que anda aí na rua, mas não deixa de ser, é cachorro, é conhecido por esse nome, né? Vira-lata caramelo. E sem contar, né, as línguas, as diferentes línguas, né? Como é que é falado em inglês? Como é que é cachorro em inglês? Dog. Espanhol? É perro. Erro. Pois é. Imagina, agora vocês imaginem numa comunidade científica, né? Cientistas querendo conversar e falar. Eu aqui estou fazendo uma pesquisa sobre os vira-latas, vamos supor. Aí eu falo os vira-latas, porque os vira-latas no Brasil, né? E aí um cientista lá de países de língua espanhola não sabe o que é isso, né? Não sabe que bicho que eu estou pesquisando, né? Assim como o inglês não vai saber que bicho que eu estou pesquisando, a não ser que ele for atrás da minha língua, descobrir o que significa aquilo na minha língua. Então, o que a ciência resolveu fazer? Ela resolveu fazer uma nomenclatura biológica, certo? Para universalizar o nome na ciência, certo? Então, por exemplo, quando eu falo aqui, eu, enquanto cientista brasileira, falando de canes familiares,
a comunidade científica do mundo inteiro, da Coreia, sei lá onde, sabe? Vai entender que eu estou falando de cachorro, certo? Se eu falo de, por exemplo, pantera onca, todo mundo vai saber que eu estou falando de onça, né? E, enfim, por aí vai. Tá? Se eu falo, por exemplo, Drosophila melanogaster, eu brasileira, catarinense, fazendo um estudo sobre a mosquinha da fruta. Se eu botar a mosquinha da fruta, mitinga, sei lá, tem 500 nomes, né? Cientistas de outros países não vão saber o que é. Agora, se eu colocar lá Drosophila melanogaster, qualquer um de qualquer parte do mundo vai saber do que eu estou falando. Então, a importância da nomenclatura científica, da nomenclatura biológica é essa, porque ela universaliza os nomes de plantas, dos seres vivos, de plantas, animais, enfim, né? E isso facilita o intercâmbio de informação entre cientistas, certo? A gente aqui está terminando já, né? Ah, não, é 12h05 ou 12h10, né? Já tem tempo. É meio de 10. Tá. Quero saber, todo mundo entendeu, então, a importância da nomenclatura científica? Entenderam? Tá? Sim. Aí, ela é uma nomenclatura que a gente chama de nomenclatura binomial. Binomial. Por quê? Porque ela é composta quase sempre não, ela obrigatoriamente tem que ter 2 nomes, certo? Um nome, o primeiro nome, eu estou engasgada desde a aula do 6º ano, que eu me engasguei com a saliva e ainda não consegui melhorar. O primeiro nome é o nome do gênero, certo? E esse nome, ele deve ser sempre escrito com letra maiúscula, tá? Então, quando eu escrevo, por exemplo, o nome científico da onça, Pantera onca, tá? Eu tenho que escrever Pantera, letra maiúscula, e é sempre latinizado, tá? Eu escrevo Pantera com letra maiúscula, onca com letra minúscula, certo? Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa para você. Ó, as regras da nomenclatura binomial, tá? Então, é aquilo que eu falei. Aqui não tá isso, não. É outra coisa que eu botei para... Ó, na designação científica, os nomes devem ser escritos em latim ou latinizados. Estes devem ser grifados ou impressos em itálico. Ou seja, o nome científico, gente, deve sempre estar em destaque no texto, tá? Ou vocês veem aqui, ó, esse texto, ele está escrito normal, né? O nome científico aqui, ó, Homo sapiens, está escrito em itálico, certo? Se ele não tivesse escrito em itálico, se ele tivesse escrito normal aqui, ó, ele teria que estar sublinhado. Ou seja, ele tem que estar sempre em destaque no texto que eu estou escrevendo. Essa é a primeira regra da nomenclatura científica, tá? Então, esse primeiro nome aqui, ó, é o nome do gênero, tá? Homo. E sapiens é o nome da espécie. Então, Homo sapiens, os 2 nomes juntos, formam a espécie. Aqui é a mesma coisa, tá? Bom, a segunda regra, o nome da espécie é binomial e escrito em itálico ou sublinhado. O primeiro termo indica o gênero, o segundo, o termo específico, escrito em letra minúscula. Então, dentro daquele gênero, a espécie, certo? Aqui, ó. Aqui ele está escrito, além de estar em itálico, ele está sublinhado. Itamoeba é o gênero, coli é o termo específico da espécie. Então, o nome correto desse ser vivo que vocês estão vendo aqui, ó, é Entamoeba coli, tá? Me avisem quando acabar, porque eu não tô vendo aqui, tá? Aqui uma coisinha também que é legal de aprender é o seguinte,
A abreviatura de espécie é SP, certo? E a de espécies é SPP, o plural, tá? Então, às vezes, eu tenho assim, por exemplo, eu falei aqui, ó, e vamos supor que eu estou fazendo um trabalho sobre o gênero entamoeba, mas eu não estou fazendo especificamente sobre essa espécie, certo? Fazendo no geral. Então, como é que eu poderia escrever um colega meu que eu estou, ou num texto que eu quero divulgar, um texto científico, como é que eu iria escrever? Eu iria escrever entamoeba, certo? SPP. Ou seja, eu estou estudando várias espécies desse gênero aqui, tá? Deu para entender isso, gente? Sim, prof. Quando eu estou falando, quando eu escrevo Plasmodium SP, aí é referente a uma espécie. Então, Plasmodium SPP, várias espécies, certo? Várias espécies desse gênero aqui, né? Eu estou colocando. Ah, depois nós vamos passar para os reinos, né? E aí dentro de cada reino a gente vai começar a estudar plantas, animais e tudo mais, tá? Vamos Ô, lá. prof, Oi? Fala. é para fazer a tarefa para amanhã? Amanhã. Tá? Mas é uma tarefa pequena, né? Hoje em aula, né? Corrigir em aula, mas é para fazer no caderno e corrigir em aula. É só de olho no tema da página 75. É pequena a tarefa, tá? Página 75 está aqui, ó. Olha a tarefa que é, ó. Escolha um animal que esteja ameaçado de extinção. Vamos pesquisar na internet um animal ameaçado de extinção. Elabore um esquema com sua classificação em categorias taxonômicas. Até onde vocês conseguirem. Primeiro que é animal. Então, qual é o domínio dele, se ele é um animal? Eucária, né? Porque ele é eucariano, né? Segundo, reino. Animal. Né? Filo. Aí depende do animal que vocês escolherem. Se for um vertebrado, é filo cordata. Se não for, aí não é, certo? Pode ser de outro filo, certo? Assim vocês vão ver, né? Aí vocês vão falar, vocês não precisam apresentar, vocês só vão falar para mim o que vocês fizeram, quais foram as categorias que vocês conseguiram, tá? E se há coincidência entre essas categorias, certo? Isso, assim. Tá? Até amanhã, então. Tchau, gente. Tchau. Até. Tchau, prof. Até. Até amanhã.